Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oferecimento Monroe e Monroe Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Oi, PVC, boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Agora nós vamos falar de coisa boa. Vamos tentar, né? Precisamos, né, de um respiro. Vou tentar. Beleza. Vou tentar. Nós vamos esbarrar em umas coisas, mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Flamengo e Madureira? Vai ter desfalque pro segundo jogo? O Flamengo tem necessariamente que vencer, né? O Madureira manda o jogo porque o Flamengo teve na primeira partida o mando em função de ter tido a pior campanha na fase de grupos. Então hoje, se você for pensar no estádio Maracanã, o time maior é o Flamengo. Por ordem alfabética é Flamengo e Madureira, mas na tabela é Madureira e Flamengo hoje, porque o Madureira tem a melhor campanha e perdeu o primeiro jogo 3-0. O Flamengo deve ter jogadores fora, mas deve ter um time mais mesclado em relação ao time que jogou contra o Lanús na quinta-feira passada e perdeu na prorrogação por 3-2. E aí, eu tô me batendo desde a semana passada nessa coisa que eu fico ouvindo as pessoas falarem em muitos, eu me incluo porque eu sou imprensa esportiva, mas a imprensa esportiva fica repetindo que ganhar no Flamengo é obrigação, perder aqui não é normal. Aí no sábado, uma parte das torcidas uniformizadas se juntaram e foram para a porta do Ninho do Urubu, queriam conversar com jogadores e com comissão técnica, e a direção do Flamengo decidiu que ninguém ia conversar, porque não é lugar de conversar, é lugar de trabalhar. E aí começaram as manifestações dos torcedores dizendo coisas como: manda o Boto não ir lá pro quiosque da Barra, hein? Sempre num tom ameaçador. Não foi só no Flamengo, né? No Vasco, o carro do Paulo Henrique, lateral direito, foi cercado e disseram pra ele: você pensa que a gente não sabe onde vocês moram? Cara, é muito doida essa relação. E acho que a gente tem... Ninguém fala que o Flamengo ganhar é obrigação para que aconteça isso, né? Mas acaba sendo um reflexo. Eu acho que ganhar é compromisso. Em qualquer vestiário de futebol, ganhar é compromisso. Qualquer vestiário de esporte, ganhar é compromisso. Com a lembrança de que o adversário tem o mesmo compromisso que você. Né? O adversário também tem o mesmo compromisso de ganhar. Hoje é muito difícil o Flamengo perder a classificação. Fez 3-0 no primeiro jogo, vai ganhar o jogo do Madureira e vai para a final contra o Fluminense no domingo que vem. E aí é um jogo só. O Fluminense ganhou os 2 últimos Fla-Flus. Vai ser imprevisível. Primeiro, o Flamengo tem que vencer o jogo de hoje, 21 horas no Maracanã. Vamos falar da final do Paulista. Teremos Novo Horizontino na final? Vamos lá. Só passar rapidamente, Carol. Remo 1, Paysandu 2, Sport 3, Náutico 3, Londrina, Operário de Ponta Grossa 0, Londrina 0, Grêmio 3, Internacional 0. A final do Mineiro vai ser Atlético e Cruzeiro, Fortaleza 1, Ceará 1 no primeiro jogo das finais. Em São Paulo, Palmeiras e Novo Horizontino. O Palmeiras faz o primeiro jogo em Barueri. E por que o primeiro jogo com o mando do Palmeiras? Porque o Palmeiras perdeu de 4-0 para o Novo Horizontino no jogo de ida e a diferença de saldo, eles estão empatados em quase tudo. No saldo, o Novo Horizontino tem 2 gols a mais. Se tivesse sido 2-0 para o Novo Horizontino e não 4-0 na primeira fase, o Palmeiras jogaria o segundo jogo no Allianz Parque. No domingo, seria o segundo jogo. Mas como o primeiro jogo tem que ser mando do Palmeiras, porque o Novo Horizontino tem 2 gols de saldo a mais, não vai dar tempo do gramado ficar pronto no Allianz Parque na quarta-feira, e por isso o primeiro jogo é em Barueri, o segundo jogo em Novo Horizonte. É a segunda vez que o Novo Horizontino chega à final do Campeonato Paulista e alguém vai me corrigir daqui a pouco dizendo, não, é a primeira, porque o Grêmio Novo Horizontino, lá de trás, de 1990, que perdeu a final para o Bragantino, faliu em 99 e foi refundado em 2010. É verdade. A Fiorentina também faliu e foi refundada e a gente chama a Fiorentina de 2 vezes campeã da Itália. Então, é o mesmo caso. É a mesma sede, a mesma cidade, o mesmo uniforme, praticamente o mesmo escudo, o mesmo emblema. A mesma família de Biasi toma conta do clube, então é o mesmo clube, só que ele quebrou e foi fundado com uma nova razão social. Tecnicamente é a primeira final do Novo Horizontino, mas historicamente é a segunda, e acho que o Novo Horizontino não é favorito, mas pode ganhar do Palmeiras. Tá falado, obrigada PVC, amanhã tem mais.
Até amanhã, Débora. Até amanhã, Carol. Beijo. Tchau, PVC.